E aí? Depois de testar um pouco, brincar, mexer com deck build, agora sim eu vou conseguir trazer pra vocês alguma coisa sobre K9 e a minha opinião sobre. Não tem muito mais o que estender aqui na introdução, né? Deixa o like, se inscreve, comenta aqui se você vai montar o K9, o Dragon Tail ou o Yumi. E é isso aí, bora pro vídeo. Eu vou fazer basicamente, então, igual foi no vídeo de Dragon Tail. Eu vou comentar brevemente, bem rapidinho, sobre o que cada carta faz, e depois vamos pra gameplay e a minha opinião sobre o que eu acho que vai vir se tornar aqui no TCG. Vamos começar então pelo K9 17, Izuna, nível 5 Terra, Guerreiro. Se o seu oponente tem 2 ou mais cards na mão, você pode dar normal summon dela sem tributar. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos dela uma vez por turno. Durante a fase principal, se o seu oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério nesse turno, efeito rápido, você pode invocar ela por especial da mão. Se essa carta é normal ou special, você pode enviar um K9 card do deck pro cemitério, exceto ela mesma. A próxima é o K9 66A, Joku, nível 5 Dark Aqua. Se o seu oponente tem 2 ou mais cartas na mão, você pode dar normal summon dela sem tributar. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. Você pode revelar esta carta e um outro monstro de nível 5 na sua mão, faz special dos dois, mas eles não podem ser usados para fazer um XYZ de luz. Durante a sua fase principal, você pode adicionar um não Aqua K9 monstro do deck para mão. Próximo é o K9 66B, Lantern, nível 5 Dark Pyro. Se o seu oponente tem 2 ou mais cartas na mão, você pode dar normal summon dele sem tributar. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno também. Se essa carta está na sua mão, você pode dar alvo em um não Pyro K9 nível 5 no cemitério, faz special dele e dessa carta, mas eles não podem ser usados por um XYZ de luz também. Durante a sua main phase, você pode adicionar um K9 Spell Trap do deck para mão. K9 00 Lupus, nível 5, Terra, Besta Guerreira. Durante a sua fase principal, se o seu oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério nesse turno, efeito rápido, você pode invocar essa carta especial da sua mão ou cemitério, mas bana quando ela deixar o campo. Durante o turno do seu oponente, você pode, efeito rápido, imediatamente depois desse efeito resolver, fazer um XYZ usando essa carta que você controla. Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. E ele tem um adicional passivo que um monstro XYZ que tem ele como matéria não pode ser alvo com efeitos de carta. Partindo agora para as spells, Case of K9. Quando essa carta é ativada, você pode adicionar um monstro K9 do deck para mão. Monstros K9 que você controla ganham 900 de ataque no turno que o seu oponente ativou um efeito de monstro na mão ou cemitério. Se essa carta na zona de magias armadilhas é destruída por efeito de carta, você pode setar uma K9 Quick Play Spell do deck ou cemitério. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno, e você só pode ativar uma dela por turno. Vamos para as Quick Plays então. K9 EX Force Liberation. Durante a fase principal, você pode dar alvo em um K9 XYZ que você controla, faz summon de um K9 XYZ com um nome diferente do extra, usando aquele monstro como matéria. E isso é tratado como uma invocação XYZ. Além disso, você transfere os materiais que estavam nesse monstro para esse novo monstro. E então, na resolução, você pode destruir uma carta que o oponente controla. No final da Battle Phase, se um monstro K9 batalhou nesse turno, você pode setar ela do seu cemitério. Você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. A última das spells, K9 LC Liberation. Você dá alvo em um monstro K9 XYZ ou num monstro XYZ de ranking 5 que você controla, faz especial de um K9 XYZ com um nome diferente do extra deck, usando aquele monstro que você controla. Isso é tratado como uma invocação XYZ e você transfere as matérias para esse novo monstro. No final da Battle Phase, se o monstro K9 batalhou nesse turno, você pode setar ela de novo do cemitério. Você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. Vamos então para a Trap, que é a K9 EW Experimental Liberation. Você faz especial de um K9 da mão ou cemitério. Então você faz special de um K9 XYZ do extra usando aquele monstro. E isso é tratado como invocação XYZ. Mas você destrói esse monstro XYZ invocado do extra no final da próxima end phase. E aí ele tem mais um efeito que é, durante a fase final, você pode banir essa carta do cemitério, dar alvo num K9 Quick Play Spell no grave e seta. Só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. Então agora, já que a gente falou sobre todas as cartas do main deck, vamos falar agora um pouco sobre as cartas do extra deck. A principal do extra deck é a K9 17 Reaper. Ela é um Exceed nível 5 de vento guerreiro. Ela precisa de 2 monstros nível 5. Você pode desassociar uma matéria dessa carta e adicionar qualquer carta K9 do deck para mão. E então, se o seu oponente ativou um efeito de monstro na mão nesse turno, você pode setar
uma K9 Quick Play Spell do deck ou cemitério. Quando o seu oponente ativa um efeito de monstro na mão ou no cemitério, efeito rápido, você desassocia uma matéria dela, nega o efeito. E você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. O próximo é o K9 00 Hound, nível 5, Luz. Besta Guerreira, 2 monstros de nível 5. Não pode ser destruído por batalha ou por efeitos de carta do oponente no turno que é invocado por especial. Cada vez que o seu oponente ativa um efeito de monstro, essa carta ganha 500 de ataque quando o efeito resolve. Uma vez por turno, durante a standby, você pode desassociar uma matéria dessa carta, dar alvo numa carta no campo e bani-la. E o último é o K9EX Werewolf, nível 9, Luz, Besta Guerreira. 2 monstros nível 9. Enquanto essa carta tiver material, ela pode atacar vezes na Battle Phase igual ao número de matérias que ela tem. Se o seu oponente ativa uma carta ou efeito rápido, você pode desassociar uma matéria dessa carta e ativar um desses efeitos baseado em quem é o turno. Se é o seu turno, você bane uma carta que o seu oponente controla ou uma carta no cemitério dele. Se for o turno do seu oponente, você olha a mão do oponente e então bane uma carta da mão dele até o final do turno. E você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno também. Aqui então mais ou menos uma decklist. Eu não fui tão a fundo na forma de buildar o deck, até porque eu tô com um outro projeto na frente, que é o Dragon Ruler, que provavelmente tá chegando nessa semana, se já não chegou, né? E então eu não tô tão expert assim no deck. Mas falando basicamente sobre as quantidades, eu usei 2 do Lupus. A maioria das listas no CG usa um só. Eu gostei de ter mais dele, é bom, porque afinal às vezes ele fica preso embaixo do XYZ e você quer outro pra estender. Mas 3 eu acho que não tem porquê, porque ele não é normal summon sem tributo igual aos outros. E ele tem muitas dependências, ele não busca nada, ele basicamente é só um extender. Então 2 dele eu achei uma quantidade muito boa. 3 da Izuna, porque além dela ser full combo, se o oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério, ela pode ser End Trap, porque você ativa ela no turno do oponente, invoca ela, manda esse cara se invoca e você faz um XYZ e por aí vai. 3 Joku, ele busca monstro, muito bom, não tem por que não. 3 do Lantern, ele busca Spell, que a Spell busca monstro, então é tudo redundância, uma carta aponta pra outra, é muito bom isso. 2 Super Control Red Layer, basicamente porque ele entra por Special se você não tem um monstro, ele é um Fenrir de nível 5, muito bom. Mesma coisa com o Desablaster, ele entra por Special numa coluna que não tem monstros. Eu decidi 2-2 porque se você usa, por exemplo, 3 Desablasters, se você acabar vendo 2 na mão, você não consegue jogar os 2. Mesma coisa com o Red Layer. Se você tem 2 na mão, você não consegue jogar. Tendo 2-2, muitas vezes você vai abrir com um de cada, o que é bem positivo pro deck. 3 Chaotic Elements, ela é basicamente uma rota pro deck. Ela busca um nível 5 ou maior Light ou Dark Pyro Aqua, ou seja, esses dois aqui, né, que esse aqui é Dark Aqua e esse é Dark Pyro, ela busca eles, muito boa essa carta. 3 da Case, afinal ela é a rota literalmente do deck, ela busca qualquer monstro K9, então não tem por que não ter 3 dela. Uma de cada das Quick Play, afinal elas não constroem play, elas são só pra interrupção e tudo mais. E uma da Trap, eu vi listas que não usam uma Trap, mas eu gostei muito dela. E o restante é Hand Trap, 3 Nibiru, 3 Furus, 3 Ashe, 3 Veiler, uma College e 3 Impermanence. No Extra Deck eu decidi por botar 2 de cada do arquétipo. Zeus é um deck de XYZ, não tem por que não ter. Typhoon, Momentos de Desespero. Esse carinha aqui, pra você fazer rank up com esse cara aqui, já vou explicar ele, que vem desse cara aqui. Basicamente, esse XYZ, ele é feito com 2 monstros nível 5, ele não pode ser destruído enquanto tem um monstro number no campo, mas o principal é o efeito rápido. Você desassocia 2 matérias dele, aí você associa um número do extra deck entre 101 e 107, e então um monstro face up que o oponente controla. Então ele basicamente é uma remoção, muito bom mesmo. E aí no seu turno você consegue fazer esse cara aqui por cima dele, porque ele cita na descrição, né, que você pode fazer XYZ dele usando esse cara aqui. E aí você pode usar o efeito dele pra fazer por cima esse cara aqui, que basicamente você desassocia uma matéria e nega os efeitos de todas as cartas que o oponente controla. Então ele é uma disrupção geral, ele desliga o campo do oponente. Volcasaurus, muito bom, clássico, rank 5. Vylon, que lançou há um tempinho depois do K9, é basicamente um suporte direto, né? Durante a fase principal, se desassocia, dá alvo num monstro no campo e bota ele face down. É um Book of Moon. E Artifact Durandal, muito boa carta. Ela é basicamente um Omni Negate para carta face up,
porque ela substitui, é igual a Phantom Yubel, né? Se o oponente ativa um efeito de monstro no campo ou ativa uma Spell Trap, você dá chain dela, desassocia uma matéria e aí o efeito da carta se torna que o oponente destrói uma carta na sua Spell Trap Zone. Side deck irrelevante é só porque tem uma quantidade absurda de males no jogo agora, então Lancia, Meows, não gostei do Chaos Hunter, preferi deixar o Purulha, Back Row, e isso aqui contra Mitsurugi é absurdo, muito bom. Basicamente é isso, vamos pra gameplay. Aqui então nossa primeira partida vai ser contra um Malice. Infelizmente a gente vai começar e não vai ter como jogar, lembra aquilo que eu falei, que se não ativam efeitos a gente não consegue jogar direito só com a Kizuna? Então, aqui a gente respondeu o Terraforming com uma Ashe, e quando ele deu o Normal Summon da Ashe dele, eu sabia que ele ia fazer alguma coisa de extra pra invocar a backup da mão, então eu já respondi com o Furrows pra começar a comprar carta. Ele ativou a backup, a gente fez special da Izuna, ela mandou uma das Quick Play pro Gave pra poder dar uma esvaziada, e a gente já invocou o outro pra poder fazer volume. Aqui a gente vai evitar ele ao máximo possível chegar em algum Link 3. Por isso que esse bicho é bom. Aqui a gente vai baitar uma Impermanence, o que foi muito bom. Aqui a gente vai ter que dar Normal Summon da Izuna tributando, o que não é o ideal, mas a gente fez, né? E aqui a gente basicamente tem um setup muito melhor do que o dele. Ele vai conseguir até fazer as plays ali, mas a gente prontamente responde com Impermanence antes de ativar o efeito até. Ele faz um Lingoribo e passa. Se eu não me engano aqui acabaram as traps dele no main deck. Ele só tá usando duas, o pessoal tá usando até uma, então aquela White Rabbit na mão dele é basicamente morta. Aqui ele buscou a Marsh Hare pra mão, e a gente prontamente já respondeu o Lizardose. Eu acho que a gente deveria ter dado em ativação proativa, né, pra poder destruir antes dele dar efeito. Mas como o oponente tinha a Marsh Hare, eu meio que, né. Mas aqui a gente conseguiu se livrar de uma carta na mão dele, usando o Werewolf, porque a Marsh Hare já tinha dado efeito. E basicamente ele não tinha como proceder, acabaram as traps, ele não tinha como continuar, e a gente ganhou essa partida contra o Malice. Nossa segunda partida é contra um Labyrinth, a gente vai Go Second, e a nossa única interação era um Target Negate, o que não é tão bom assim contra o Labyrinth, ainda mais quando ele seta 3 e passa. Aqui a gente tá numa posição meio complicada, afinal o oponente não tem duas cartas na mão, então a gente não consegue fazer Normal Summon sem tributo. Ele deu um Daruma nos nossos dois buscadores, o que foi um problemaço. Talvez a gente tivesse ter usado diferente, né, invocado a Kizuna da mão, mas eu achei que ele fosse ativar algum móvel, alguma coisa assim, pra mim poder dar special dessa Kizuna, o que não aconteceu, então acabou que a gente teve que dar Tribute Summon e mandar uma Quick Play. Uma Quick Play? Por que a gente mandou? Não lembro. E aqui não teve muito o que fazer, mesmo invocando o Lupus, não tem muito mais pra onde a gente ir. Afinal, o Grand Game do Lab é muito grande, ainda mais agora que ele tá com 3, 4 cartas na mão, e a Love ainda consegue setar carta, e vai estourar carta, e é difícil. É complicado ganhar aqui, então a gente só desistiu porque não tinha como avançar. Aqui então basicamente a gente vai uma melhor de 3 contra a Mitsurugi. A gente vai tomar uma Ash Blossom nessa Chaotic Elements, mas prontamente punimos ali e tomamos um Dominus Impulse na nossa zona. Pelo menos a gente conseguiu setopar o XYZ de toda forma. Então a gente conseguiu fazer as nossas jogadas, até setamos uma Quick Play por causa que tomamos uma Ashe, né? E a gente vai fazer mais um XYZ e vai passar. O nosso oponente bricou lá em cima, né? Como vocês puderam ver, só deu draw em spell e a gente deu uma Ashe na única tentativa de jogada que ele tinha. Ele ia provavelmente fazer um Typhoon aqui pra tentar continuar jogando, mas não tinha chance. Dessa vez a gente conseguiu ganhar com uma folguinha graças ao brick dele. Game 2 então agora, quem começa vai ser o Mitsurugi, a gente prontamente da Purulha, mas meio que não adianta nada, afinal ele consegue jogar muito bem Under Purulha. E aqui foi fazendo toda a jogada dele, buscando carta, ativando, faz Ritual Summon. A gente tem um Lightning Storm, mas esse Lightning Storm não sinto que vai ser o suficiente. Por mais que a Indie Board que terminou não foi tão absurda assim. A gente vai começar com Lightning Storm para Spell Trap. Ele vai dar Murakumo e vai ativar... Eu não entendi por que ele fez exatamente nessa ordem. Sendo que ele ia perder as coisas de toda forma. Talvez fosse melhor ter ativado a Trap e negado, mas... Tudo bem. Aqui ele
ele tava com uma vantagem bem grande, afinal ele vai popar todas as cartas da nossa mesa agora com o Murakumo. Ele tinha Ash também para o nosso push e uma Dominus Impulse na mão, então não tinha como a gente ir pra cima. Aqui no Game 3 a gente vai começar, mas a gente não tem como jogar. Lembra que eu falei sobre precisar de alguma coisa ativar na mão ou ter mais do nível 5? Então, esse é um problema desse deck. Acabou que a gente não tomou nem aquele draw que ele tinha na mão, porque ele sabia que senão a gente ia conseguir fazer toda a play. Só demos normal summon ali e seja o que Deus quiser. Quando a gente foi tentar ativar o Lupus, ele negou com a Dominus. A gente até conseguiu negar o pop do campo inteiro com do Murakumo, né? Mas o push dele era muito grande, ele já tinha o Habakiri e conseguiu invocar do Grave. E aqui setopou follow, negate e tudo mais. A gente com 2 hand traps na mão, ele ficou fora do range de Nibiru, foi só 4 summons, a gente dá um draw no Ash e não tem muito o que fazer. Aqui, mérito do cara, o deck dele foi mais consistente e melhor do que o nosso. Basicamente, o que eu achei sobre o K9? Como deck puro, eu acho que falta alguma coisa. Afinal, vocês viram na gameplay, ele tem alguns problemas de consistência. Não em buscar carta, não em conseguir recurso, mas em colocar esse recurso na mesa. Porque você fica dependendo ou do oponente ativar um efeito de monstro na mão ou no grave para sair jogando com a Izuna, ou você precisa de múltiplos monstros de nível 5 na mão, o que o deck em si não tem tantos. Como vocês puderam ver, eu coloquei o Desablaster, coloquei o Red Layer, mas ainda assim não foi o suficiente, porque 4 cartas não vão aumentar tanto assim a consistência que você vê essas cartas na sua mão. Então ele tem sim esses problemas de consistência. Agora, a forma que eu acho que sim ele vai ser utilizado é como uma engine de hand trap, utilizando 3 da Izuna e 1 do Lupus. Basicamente qualquer deck conseguiria utilizar isso, desde que tenha espaço no extra deck e não tenha um lock numa mecânica específica, você consegue utilizar eles, porque no turno do oponente, se ele ativar e eventualmente ele vai ativar algum efeito de monstro na mão ou no grave, porque a maioria dos decks hoje em dia tem pelo menos uma carta que ativa em algum desses lugares, você vai ter essa sua engine de K9 ligada, transformando ela numa hand trap. Como vocês puderam ver, tem aquele XYZ que ele basicamente atacha um monstro face-up do oponente, o que é uma ótima interação. E tem N outras XYZ que você consegue fazer. Além disso, no seu turno, ele vira um push muito interessante. Afinal, se você starta com a sua engine principal e acaba tomando alguma interação em forma de monstro, seja uma Ashe, um Veiler ou alguma coisa assim, você consegue ter a engine de K9 à parte para poder estender de forma diferente. Ou dependendo da engine que você utiliza, ela vai até conectar as engines. Fora isso, agora no CG teve uma repaginada na forma como o pessoal utiliza o K9. No início, era realmente só isso, poucas pessoas utilizando ele como um deck puro e a maioria deles utilizando como uma engine de hand traps mesmo. Agora vieram suportes não para esse deck, mas para um outro deck à parte que veio a casar muito bem com o K9, que é o Vanquish Soul. Basicamente, o Jialong sendo nível 5 e o novo suporte também sendo nível 5 faz com que você tenha uma ótima sinergia, além dos elementos serem muito bons, afinal a engine de K9 trabalha com monstros majoritariamente de trevas e de terra, o que é até certo ponto uma falta no deck de Vanquish Soul. Então eles casaram muito bem as duas engines, tanto que, como vocês podem ver aqui, a representatividade desse deck é muito grande no ACG. E eu acredito que para nós vai acontecer algo parecido. Lógico que isso é eu especulando que pode acontecer assim. Existem divergências entre TCG e ACG, como alguma coisa de pool de cartas, né? Eles têm algumas cartas na lista que a gente não tem e a gente tem outras que eles também não têm. Além de que a visão de jogo geralmente muda muito. O TCG e o CG são basicamente 2 mundos diferentes, o que pode influenciar na forma com que o K9 seja utilizado aqui. Como também pode ser também que ele seja melhor que os outros dois e todo mundo queime a língua e na verdade K9 best deck, let's go. Enfim, essa é a minha conclusão sobre o deck. Comenta aqui embaixo o que você acha que o deck é capaz de fazer, se você tem alguma expectativa, se você vai montar ele. Eu particularmente, dos 3 decks que estão pra vir em Justice Hunters, K9 é o que nem eu falei, o que eu mais gostei, que eu acredito que vai ser o que eu vou montar. É isso então, pessoal, desde já muito obrigado e falou!